Olá! Esse podcast é referente à disciplina de neonatologia de pequenos animais. Essa voz estranha que você está ouvindo é de Igor Gabriel, aluno do 7º período de Medicina Veterinária do IFPB. Espero que todos vocês estejam bem e hoje nós iremos falar um pouco sobre a distribuição de fármacos em gestantes, lactantes e lactentes. Bom, a terapêutica do paciente gestante é um desafio para todo médico veterinário. Isso se deve, em grande parte, pelo escasso conhecimento da ação dos fármacos durante esse período. Por outro lado, a gestação é um período muito delicado. Quero que vocês imaginem agora uma cadela ou uma gata gestante. Esse animal está gerando outro no seu interior. Imagine quantas mudanças fisiológicas são necessárias para que isso ocorra. E imagine quão íntima é a ligação da mãe com o feto, a ponto de compartilhar com ele grande parte das substâncias que estão presentes na sua circulação. E é por isso que a gente prefere não utilizar nenhum fármaco durante a gestação que não seja essencial. Um medicamento que inicialmente serviria para curar alguma doença na mãe, como uma infecção, por exemplo, ele pode causar efeitos teratogênicos nos fetos e acabar até matando eles devido à toxidez do fármaco. Após a aparição, essa gestante estabelece mais uma ligação íntima, dessa vez com o neonato, através da amamentação. Então agora ela é lactante e o neonato se chama lactente. Mais uma vez, nós temos uma relação de dependência e uma relação também de transferência de substâncias da mãe para o feto, que no caso é através do leite. O uso de fármacos durante esse período pode também causar efeitos indesejados, já que muitos fármacos podem ser excretados no leite. Esse neonato, por sua vez, é frágil, ainda em desenvolvimento e com seus sistemas de metabolização e excreção imaturos, o que deve ser alvo de atenção pelo médico veterinário. É por isso que esse podcast se faz necessário. Hoje nós iremos tratar um pouco sobre a distribuição dos fármacos em gestantes, lactantes e lactentes. Primeiro, nós precisamos diferenciar os termos. A diferença do animal gestante para o lactante e para o lactente, como já foi falado, é que o animal gestante é aquele que gesta, o que possui um feto em desenvolvimento no seu interior. O lactante é aquele que está produzindo leite e o lactente é o que mama, beleza? Em relação à distribuição dos fármacos, as gestantes possuem alterações relacionadas ao aumento da quantidade de água em seus organismos e a ação de alguns hormônios que também atuam ali. Esse aumento de água se deve pela ação da progesterona nos rins, que ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, lembra? Lá da fisiologia, e faz com que o animal retenha líquidos e também leva ao aumento da volemia. Entretanto, não há um aumento significativo da albumina, ou seja, aumenta os líquidos, mas a quantidade de albumina ela continua a mesma. Portanto, os fármacos ficam mais livres na corrente sanguínea, o que já vai interferir na sua metabolização. E além disso, quando passarem pelo fígado, não terão a metabolização necessária devido à ação do estrógeno e, consequentemente, chegarão em maior concentração ao feto, aumentando o risco de toxicidade. Tendo em vista esses fatores, a gente tende a prescrever uma dose mais baixa de antibióticos, por exemplo, porém, devido à diminuição da concentração do fármaco por causa do aumento da volemia, isso pode causar outro problema, que é o desenvolvimento de uma resistência àquele antibiótico. Então, a gente diminui a dose porque por aqueles fatores que a gente falou, que vai chegar em maior concentração para o feto, por isso que a gente diminui a dose. Só que quando a gente diminui a dose, a gente predispõe a um desenvolvimento de resistência. Então, é uma situação muito complicada. E é por isso que a gente preconiza o uso apenas em situações de extrema necessidade. A gente também preconiza o uso daqueles fármacos que possuem uma menor taxa de difusão transplacentária, como, por exemplo, a amoxicilina clavulanada, cefalosporinas, penicilinas e ampicilinas. Os AINES, por sua vez, são altamente teratogênicos e eles passam pela barreira transplacentária facilmente. Anestésicos da classe agonistas alfa-2 adrenérgicos, ketamina e ervas analgésicas, elas devem ser evitadas, pois também tem uma difusão rápida pela barreira transplacentária. Já os anestésicos locais e opioides são altamente utilizados pela gente, certo? Principalmente na hora da cirurgia, aquele opioide na MPA e o anestésico local lá na epidural sempre é utilizado.
alguns fungicidas devem ser evitados, como itraconazol e cetoconazol. Já o miconazol, se ele for usado na sua forma tópica, ele não apresentou riscos. Se estima, agora falando dos lactantes e lactentes, se estima que o neonato ele recebe aproximadamente 1% e 2% das doses do fármaco administrado pela mãe. O que é muito, é considerável, tendo em vista o tamanho do feto, do neonato. Os opioides podem ser um problema, dependendo de quão lipossolúvel ele é. Um opioide mais hidrofílico, como a morfina, é secretado em menor quantidade que o mais lipofílico, como a petidina. Os AINES, por sua vez, na lactação, devem ser usados com precaução e em dose única. Em geral, o paracetamol pode ser usado com segurança em cadelas, mas já não em gatas. Já os anestésicos possuem menor difusão e representam um risco bem menor em lactantes e lactentes. Então, concluindo, gente, o que a gente pode entender através dos artigos e através desse assunto é que a gente tem que conhecer de forma íntima a ação desses fármacos, a sua metabolização, a sua expressão e principalmente a sua distribuição, que foi o caso aqui do meu tema, certo? Por quê? Porque é delicado usar qualquer medicação em um animal gestante, lactante ou lactente. Então, se já é delicado e a gente não conhece a ação desses fármacos, isso aumenta os riscos para o paciente e aumenta a chance da gente cometer um erro sério, um erro grave, né? Como a gente falou nas aulas já, e cada um já contou sua experiência, a gente pôde ver vários erros que aconteceram porque o médico veterinário, ou a pessoa, o tutor, não tinha o conhecimento dessa farmacocinética, farmacodinâmica desses medicamentos, tá bom? Então, que a gente possa se ater mais a esses assuntos, que a gente possa estudar mais. E eu quero encerrar aqui esse podcast desejando uma boa tarde, bom dia ou boa noite para quem estiver ouvindo. Até mais.